Olá, pessoas que me acompanham por aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço os meus roteiros de viagem. Eu particularmente gosto muito de organizar tudo em planilhas, tudo que eu vou fazer. Eu faço roteiro às vezes de viagem que tá super distante, que eu nem sei se eu vou fazer mesmo, ou às vezes faço roteiro pros meus amigos. Mas se você não é muito fã ou você não sabe como começar a organizar a sua viagem, esse vídeo vai te ajudar muito. Então já deixa o seu like pra você não esquecer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra você receber as notificações. Coisa que você precisa decidir. Na verdade, a primeira coisa eu coloquei duas coisas porque depende muito de você, é uma coisa muito pessoal, que seria o destino e o orçamento. Então você pode começar a sua viagem pelo orçamento, do tipo, eu tenho X dinheiro que eu posso gastar. Então você vai escolher um destino que se adeque a essa grana que você tem disponível. Ou não, ou você escolhe o destino, não, meu sonho é ir para Nova York. E aí você vai ver quanto que você vai gastar para fazer essa viagem. Então isso depende muito do pessoal, do que você está disposto, qual que é o seu objetivo com essa viagem. E agora que você já decidiu o seu destino e a grana que você tem disponível para gastar nessa viagem, você vai escolher as datas, da sua viagem e o tempo disponível, quantos dias você vai ficar nesse lugar que você vai, que pode ser um lugar ou podem ser vários, Você pode fazer, sei lá, uma Eurotrip, e aí você vai ficar em vários países ou várias cidades diferentes. Então, para escolher melhor essas datas, eu sugiro sempre você dar uma olhada no calendário primeiro e ver as estações do ano. Então, se você não quer ir quando estiver muito frio, ou se não tá chovendo muito nessa data que você escolheu, no lugar que você vai, essas são coisas que são importantes a gente prestar atenção antes de selecionar a data. E aí, para escolher a quantidade de dias que você vai ficar em cada lugar, é muito legal que você veja os passeios que você quer fazer nesse lugar, que é o nosso próximo tópico. E agora chegou a parte mais bacana, que é a parte de pesquisa, de ver o que tem nesse lugar bacana para eu conhecer, para eu comer, para eu ver. Então, essa é a parte que você precisa fazer a sua própria pesquisa. Então, se pra você é legal joga no Google, lê blogs, ou converse com pessoas. Eu gosto muito de perguntar na cara de pau mesmo, você foi pra tal lugar, o que você gostou, o que você achou legal? E eu vou sempre anotando. Ou eu vejo vlog aqui também no YouTube, tem muita coisa legal de pessoas que foram pra vários lugares e também vou assistindo e anotando tudo que eu acho legal nesse lugar. No primeiro momento eu gosto de fazer aquela planilha ideal, com todos os passeios possíveis, que eu acho legal, que eu gostaria de fazer, se eu tivesse um tempão nesse lugar, o que eu faria. E depois eu vou escolhendo pelas minhas prioridades, então eu vejo a quantidade de dias que eu acho legal ficar no lugar, ou que a minha grana dá, só tenho grana pra ficar tantos dias. Aí eu vejo qual desses passeios que eu escolhi, como principais, e coloco nesses dias. O que é muito importante nesse momento é, quando você estiver escolhendo os seus passeios, você abrir sempre o Google Maps junto, porque aí você vai vendo os lugares que você quer ir e você vê aonde eles ficam. Então você consegue separar os seus dias por lugares. Então, no meu primeiro dia de manhã eu vou focar de ficar no centro da cidade. Então o que tem no centro da cidade para eu fazer? Tem esse museu legal, tem esse parque que eu quero ir, tem esse restaurante que eu quero ir, então você já separa por localização, para você não perder muito tempo de, não, eu quero ir para esse museu, mas aí eu quero almoçar num lugar que é super longe, depois eu quero ir para um parque que é super longe, e aí você perder muito tempo de deslocamento. Então é legal você separar sempre por regiões. Beleza, já temos o orçamento, o local, a quantidade de dias, agora tá na hora da gente escolher a hospedagem. Então você vai começar a fazer essa pesquisa, de hotéis, hostels, enfim. Eu normalmente me baseio no meu orçamento, então se eu tô com pouca grana, já vou direto nos hostels, no Airbnb, já vejo possibilidades de acomodação com um preço mais em conta. Se eu tô com um pouquinho mais de grana, eu até olho uns hotéisinhos 3, 4 estrelas, mas o que eu sempre dou prioridade é a localização. Mais até do que o conforto, porque eu preciso muito estar próximo das coisas que eu vou ver, dos lugares que eu vou. E outra coisa, para ganhar tempo, você estando perto de um metrô, de um ponto de ônibus, de um lugar de fácil acesso, você vai ter também mais comodidade, no seu dia a dia.
E agora a gente vai pensar em como você vai se locomover nesse lugar que você vai, se você vai ficar só num destino ou se você vai para vários destinos. A gente tem que começar a pensar, né, nessas passagens de ônibus, de trem. Eu assumo que a sua passagem aérea você tenha comprado antes da hospedagem. Eu não falei isso aqui, então coloco esse adendo. Então antes da hospedagem você já fecha a sua passagem aérea. E depois a gente vai fechando agora esses transportes menores, que também são muito importantes. E o legal de você fazer a pesquisa antes é que tem muitas cidades que compensa você comprar aquele cartão de Day Pass, que você pode usar o metrô, o transporte público à vontade por um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, enfim, quanto tempo você vai ficar nesse lugar. E para você ver melhor os transportes, é legal você já ter os seus passeios definidos. Porque aí você vai ter uma noção melhor de tipo, não, esse dia eu consigo fazer tudo a pé. Não, amanhã eu consigo, mas eu preciso só pegar o metrô para voltar. Então aí você compra o bilhete unitário, que vai sair muito mais barato. Então é muito bom você fazer essa pesquisa antes. Tem um site que eu gosto bastante chamado Rome to Rio. Eu olho bastante lá para ver quando eu vou para um país para outro, se compensa ir de trem ou de ônibus, quanto tempo que vai durar, quanto que vai ser mais ou menos o valor. E aí eu consigo esquematizar tudo melhor. Eu também uso bastante o Google Maps para ver também a questão de metrô. Para ir para tal lugar eu consigo ir caminhando, eu consigo ir de metrô, tem um ônibus que passa. E aí eu já vou vendo os valores disso tudo para fazer uma média também de quanto que eu vou gastar, porque às vezes a gente não pensa muito, né, no transporte. Não, pega um metrô ali, um transporte ali, e às vezes, dependendo de onde você vai, é bem caro. Então é legal você já ter isso tudo bem planejado. E agora chegou a hora da gente comer nessa viagem também, né? Nossa, eu gosto muito de experimentar pratos típicos nos lugares. Nossa, comer é muito bom, né? Quando a gente tá viajando, melhor ainda. Tá, então a gente vai organizar tudo isso direitinho. Você já separou os restaurantes que você quer conhecer junto com os passeios, e aí você vai separar os pratos típicos também que você quer experimentar nesse lugar. E agora você vai estipular o seu valor diário que você vai gastar para comer. Normalmente eu faço essa pesquisa baseado em perguntar para as pessoas que eu conheço que já foram para esse lugar. Então, se eu conheço alguém que já foi, eu pergunto quanto que você gastou para comer e eu faço mais ou menos um gasto diário. Ou se eu não conheço ninguém que foi para esse lugar, eu entro num site chamado Quanto Custa Viajar. E lá eu coloco o destino que eu vou e ele me dá as opções de café da manhã, almoço e janta com os valores. E eu consigo ter uma ideia de quanto custa comer nesse lugar que eu estou indo. E aí eu consigo estipular direitinho. Inclusive eu fiz um vídeo falando um pouco sobre as minhas dicas de economia e eu falo como que eu economizo na alimentação nas minhas viagens. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Porque eu faço muito disso, de almoçar num lugar super legal que eu quero conhecer e aí na janta eu compenso e como um lanchinho do mercado, né, para dar aquela equilibrada. Então é muito importante que você organize, né, esse gasto e organize os restaurantes que você quer ir para você poder aproveitar ao máximo da sua viagem e também não gastar uma fortuna, né? E agora chegou uma parte que não é muito legal, mas é muito importante, ó, até o Zac tá latindo para avisar que é muito importante mesmo, que é a parte de documentos. Então, o que eu preciso para ir para esse lugar que eu estou indo? Tem lugares que você vai precisar de visto, tem lugares que você vai precisar tomar alguma vacina que às vezes você não tomou. Alguns lugares é obrigatório você ter o seguro viagem, então é muito importante você fazer toda essa pesquisa. Ou se você vai dirigir no lugar que você está indo, às vezes a CNH normal não vale, você tem que fazer aquela que é internacional. Então é muito importante se atentar a todos esses detalhes. E agora chegou a hora da gente juntar tudo e deixar de uma forma organizada e prática, né, no seu dia a dia da viagem, que é fazer as suas planilhas, né? Fazer primeiro a planilha de organização do seu cronograma, do que você vai fazer. Na segunda-feira eu quero ir no Museu X. Tá, mas esse Museu X tá aberto na segunda? Porque às vezes você coloca lá e não tá, e aí você perde um tempo da sua viagem. Então, eu sempre faço essa organização e eu levo impresso comigo para eu saber, hoje eu vou para tal lugar, e eu ponho o endereço direitinho do lugar que eu vou, já tenho mais ou menos o metrô que eu preciso pegar, tudo isso vai fazer você ganhar muito tempo e evitar um monte de perrengue por aí. E eu também faço a minha planilha financeira junto, né, de quanto que eu posso gastar, que a gente falou da alimentação, do transporte, ou de compras também, né, deixar um dinheiro separado ali para gastos supérfluos que você queira fazer na sua viagem. Então é muito bom você ter isso em mãos. Inclusive, se vocês quiserem as minhas planilhas, deixem aí nos comentários que eu mando para vocês.
último, porém não menos importante, você vai fazer uma lista com todos os contatos importantes e colocar tudo isso num papel só. Porque às vezes a gente fica com 1000 e-mails, né? De comprei a passagem aérea aqui, fechei a hospedagem aqui nesse e-mail. Não, você vai organizar numa lista só o contato do seu Airbnb ou da sua hospedagem, o contato do seu seguro viagem, da sua companhia aérea, da empresa de ônibus que você fechou uma passagem. Então você vai deixar tudo isso bem organizadinho e fácil acesso. Porque a gente tem que contar que a gente não é um alecrim dourado e as coisas ruins acontecem sim, então a gente tem que estar prevenido. Faz essa lista, deixa uma cópia também com uma pessoa da sua confiança, porque se acontecer alguma coisa também essa pessoa pode te ajudar. E esse foi o meu roteiro de viagem, 9 passos, eu espero que tenha sido muito útil para você. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo que não consegue organizar a viagem. E se vocês quiserem que eu me aprofunde mais na questão de orçamento, que eu explique certinho como eu faço meu orçamento de viagem, deixem aqui nos comentários, que depois eu faço um vídeo bem explicativo, tá bom? Então é isso, fiquem bem em segurança, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!